presentes. Boa noite aos que nos acompanham de suas residências. Sejam todos bem-vindos. E estamos mais uma vez reunidos para recebermos as energias de amor, de cuidado, da espiritualidade de luz. Nesse primeiro momento, nós vamos pensar em nós. Então eu convido cada um de vocês de fechar seus olhos, de pensar em si. Nós estamos aqui, estamos buscando o conhecimento da doutrina espírita por uma razão. Às vezes nós vemos em busca de esclarecimentos pelo sofrimento, pela dor. E algumas vezes também pelo amor. Que a maioria de nós possa estar aqui hoje pelo amor. Pelo amor ao conhecimento da doutrina. Então, vamos agradecer nesse primeiro momento tudo que temos, a nossa vida, a nossa família, nosso trabalho, nossos amigos e a oportunidade de estarmos nesse momento encarnados, vivendo esta experiência junto à doutrina espírita. E assim, acompanhem silenciosamente, por favor. Pai nosso, que está no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E por caridade, não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Que assim seja. E dando sequência às atividades da noite, agora teremos então a explanação doutrinária. Vai ficar a cargo da nossa colega da casa, colega trabalhadora, que vai nos falar sobre o tema de hoje e vamos abrir nosso coração, abrir nossas mentes para captar todo esse conhecimento. Que a espiritualidade de luz te ampare e ampare a todos nós. Fique à vontade, Maria Lúcia. Obrigada. Boa noite a todos. Também boa noite às pessoas que estão nos assistindo pelas redes sociais. Gostaria, assim, neste momento, de pedir que a espiritualidade esteja aqui e que vocês consigam entender um pouquinho do que eu vou passar. O tema para a noite de hoje é conforto e esperança. Conforto e esperança na dor. Existem vários tipos de dor, vários tipos de perda. O conforto e a esperança na perda. Eu posso perder algo que eu tinha muito valor. Pode ser material, entristece. Mas quando a gente perde um ente querido, a dor é muito triste. E muitas vezes nós não conseguimos entender o porquê. E a doutrina espírita, ela nos traz muitos conhecimentos que podem nos esclarecer. E um deles que eu vou falar essa noite, que é muito bom, é a gente ter o hábito do evangelho no lar. Porque se a gente está com a dor da perda de um ente querido, mas se a gente consegue fazer o culto ao evangelho no lar, com certeza a espiritualidade vai nos dar força e coragem para nós enfrentar
esse sofrimento, que na verdade ele não é um sofrimento, porque nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui na escola da vida, e uma hora nós temos que retornar à casa do Pai. Mas a gente é egoísta ainda, a gente quer que todos permaneçam aqui. Mesmo que a gente ainda não passou de ano e um filho nosso já evoluiu o suficiente, mas nós ainda não entendemos. E assim eu digo a vocês que hoje foi o dia de finados, ou o dia de celebrar a lembrança e memória daqueles que seguem vivos, muito mais vivos que muitos de nós, que muitas vezes estamos aqui tristes, morrendo à míngua, porque alguém da nossa família que amamos, algum amigo, foi para a parte espiritual. Não conseguimos entender que apenas atravessou a rua, como diz Chico Xavier, porque ainda somos imperfeitos demais. Eles nos veem, mas nós não. Hoje também foi dia de a gente ir reverenciar eles, os nossos queridos, mas também foi um momento que a gente lembrou daqueles momentos gostosos que a gente esteve com eles. Ai, como foi bom as nossas brincadeiras. E esse pensamento nosso faz com que também do outro lado perceba que a gente lembrou de momentos bons. E isso alegra eles. Porque eles estão lá, já cumpriram aqui e estão bem. Como eu falei, existem muitos tipos de perdas. Mas se a gente tem sabedoria para entender a nossa missão, quando a gente nasce, Deus diz, você vai e também vai cuidar de um filho meu, de um filho de Deus, ou de vários filhos de Deus. Talvez eles venham especiais, porque eu sei que tu é especial para cuidar desse filho, até o momento em que eu resgato ele para mim. E daí, há muito tempo atrás, quando ainda era nosso centro ali de Madeirinha, veio uma mulher que eu não sei o nome dela, e ela contou uma história muito interessante. Aquilo me marcou muito. Que há muito tempo atrás, não existia celular, né? E tinha um homem, que ele era caminhoneiro. E eles tiveram filhos gêmeos, 2 filhos. Então, aquilo era a riqueza do casal. Então, o marido saía, ficava 2, 3 meses fora. E não tinha como ter contato com ele, porque um dia ele estava num lugar, outro dia estava no outro. Mas um dia de verão, sol quente, dia lindo, os filhos foram nadar na lagoa. E daí um se afogou. E o outro foi tentar tirar e também se afogou. E tentaram até muito ligar para o pai, mas não tinha como. Aí a mulher fez tudo que tinha que fazer, fez o funeral, tudo direitinho, e aguardou. Aí passou os meses, ele chegou, mas sempre que ele chegava, a primeira coisa era os filhos vir ao encontro dele. Os meninos tinham uns 15 anos, mais ou menos. E daí, ela chegou, e ela foi receber ele sozinha quando ele chegou. Daí ele perguntou pelos meninos, e ele disse, não, vamos tomar um café primeiro. Aí está. Tomou o café, tá, mas cadê os meninos? Tá, vamos conversar, vamos arrumar. E ela foi, sabe, ela não conseguia falar. Como que ela ia falar para ele? Aí ela parou um pouco e disse para ele assim, se eu me emocionar, desculpe, tá? Há um tempo atrás, o Senhor me deu 2 pérolas para mim cuidar. Mas agora ele quis de volta
e eu não sei o que fazer. Não precisou falar mais nada para o pai. Ele só abraçou ela, chorando, e disse: entrega, entrega. Essas pérolas que tu pegou, tu entregou elas perfeitas. Não eram nossas. Foi só por um tempo. Então, teve o quê? Discernimento e sabedoria de entender que era provisório aquilo ali. E é isso que nós temos que entender. E aqui diz assim, Allan Kardec nos fala, no Livro dos Espíritos, na pergunta 934, que existe a igualdade perante a morte. É a igualdade, rico, pobre, todo mundo tem igualdade perante a morte. Né? Essa dor, ela atinge a todos. E representa uma prova ou expiação que é comum a essa lei. Mas que a gente tem uma consolação. Qual seria essa consolação que Kardec nos fala, né? A consolação de a gente conseguir nos comunicar com os nossos queridos por meios que estão ao nosso alcance. Quando a gente começa a vir nas palestras, quando a gente começa a ter o conhecimento espírita, a gente vai entendendo que já existe essa comunicação, que a espiritualidade já faz o intercâmbio por pensamentos. E a gente acalma e a gente começa a ter sonhos. Porque é preciso que a gente se acalme, é preciso que haja serenidade, que a gente entenda que eles estão bem e que eles possam dizer para nós que eles estão bem. E é tão bom quando a gente acorda e diz assim, eu sonhei que ele estava lá num lugar tão bom. Isso é a espiritualidade nos avisando que ele está num lugar bem. Saudade, assim como a história ali dos meninos, com certeza esse casal teve muita saudade. E Emmanuel, no livro Amor e Saudade, Mensagens, Saudades e Amor, diz assim, ante as lembranças queridas dos entes amados que te procederam na grande transformação, é natural que as tuas orações em auxílio a eles surjam orvalhadas de lágrimas. Entretanto, não permitas que a saudade se te faça desespero. Como que eu vou me desesperar? Seria egoísmo da minha parte. Se nós estamos todos aqui presos a um corpo, quando um se liberta, a gente não aceitar é egoísmo. Não podemos nos desesperar. Entrar em desespero, às vezes entrar em depressão, não questionar Deus. Por quê? Deus é justo. E como ele falou, a morte é para todos. Esse trecho de Emmanuel, extraído de sua mensagem Saudade e Amor, nos oferece uma reflexão profunda sobre a experiência da perda. O luto, ele deve ser vivido sim, mas de uma forma diferente. Se eu estou de luto, se eu estou triste, vou fazer algo por alguém, vou trabalhar, vou nas minhas plantinhas, vou limpar minha casa, não vou ficar pensando e pensando, porque esse luto, ele é refletido no outro lado também. Então não pode. Ele nos convida a acolher a saudade com amor, buscando a consolação nas memórias e nas orações, sem permitir que a dor nos leve ao desespero. A mensagem é de esperança e resiliência. Nós temos que ser resilientes, lembrando-nos da continuidade da vida além da morte.
Porque por incrível que pareça, quando a gente perde alguém querido, a gente vai buscar respostas. Porque aquela pessoa era muito boa para mim, não vai se transformar no nada. Daí é onde a gente busca. A vida futura. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 955, nos diz que a ideia do nada tem qualquer coisa que repugne na razão. Crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. O sentimento de uma existência reside no foro íntimo de todos os homens e não é possível que Deus aí o tenha colocado em vão. Esse trecho de Kardec aborda a relação entre a crença em Deus e a ideia de uma vida futura, defendendo que a crença e na vida futura é essencial a compreensão do sentido da vida e para a esperança de uma continuidade além da morte, promovendo uma perspectiva mais racional e otimista da nossa existência. Otimista. Então, quer dizer, eu tenho que ser otimista porque eu estou aqui fazendo mais uma evolução, subindo mais um degrau nessa nossa escola da vida, que é difícil. A cada dia é uma prova muito forte que nós temos que passar. E ainda vem assim, Allan Kardec fala lá na pergunta 779 sobre as mortes prematuras, porque é uma das coisas que a gente diz, mas por que tão criança, tão novinho? Tinha tudo pela frente. Mas às vezes, aquela criança ou aquele adolescente já evoluiu muito mais que nós. Já aprendeu o que tinha que aprender. A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o cumprimento de existência procedentemente interrompida, antes do momento em que deveria terminar. E sua morte também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Então, o que Kardec nos diz aqui é que muitas vezes esse espírito, ele não cumpriu todo o que devia. Mas não foi uma morte assim como um suicídio. Mas ele não cumpriu, não deu tempo. O bujãozinho dele esvaziou um pouquinho antes. E ele teve que vir esse tempo. Talvez que ele veio esse tempo, não só para ele, mas pelos pais, como aprendizagem. A lembrança. O espírito, segundo Allan Kardec, na pergunta 936, ele é sensível às lembranças e às saudades dos que lhe eram caros na terra. Observa que isso eu li 2 vezes. Para eles são sensíveis às lembranças. Eles lembram da gente. Por isso é necessário que a gente tenha sempre bons pensamentos. Para que eles pensem assim, ele está lembrando de boas coisas, de bons exemplos que eu deixei. Porque nessa dor excessiva que ele vê quando a gente está sofrendo, ele vê falta de fé no futuro e de fé na confiança em Deus. E por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez a sua reunião com eles. Porque se eles lá já estão evoluídos e também aprendendo, nós temos que evoluir para podermos nos reunir, para podermos nos comunicar com eles por pensamentos. Outro ponto de vista. Figuremos 2 amigos que se acham metidos na mesma prisão. Ambos alcançarão um dia a liberdade, mas um a obtém antes do outro. Seria caridoso do que continuou preso se entristecesse porque o seu amigo foi libertado primeiro? Não, né? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição em querer que do seu cativeiro,
do seu sofrer partilhasse o outro por igual tempo, assim é nós. Mas como lidar com a dor e a saudade? Ela existe. Mesmo a gente estudando Espiritismo, mesmo indo em outras igrejas, a gente vai sentir, porque era uma família aqui, terrena. A gente vai sentir essa dor, a gente vai sentir essa saudade. E Emmanuel nos diz assim, lembra-lhes a presença amiga, olha bem, lembra-lhe a presença amiga e visite um doente. Qual se lhes estivesse atendendo a determinada solicitação. Distribui sorrisos e palavras de amor com os irmãos algemados e rudes as provas. Como se os visse falando por teus lábios e atravessarás os dias de tristezas ou de angústias com a luz da esperança no coração, caminhando em rumo certo para o reencontro feliz com que todos eles, nas bênçãos de Jesus, em plena imortalidade, ficariam. E assim, eu digo para vocês uma história que eu não lembro se foi Chico que contou, mas a gente escuta e depois uma mulher foi procurar um sábio porque ela tinha perdido um filho novinho. E não era justo, porque aquele filho dela era bom demais. Era um menino que estudava, era um menino que ajudava ela. Por que os outros meninos que eram muito piores? Por que não foi os outros? Por que justo dela? A dor dela era muito forte. Por que só ela estava sofrendo? Daí o sábio pensou, escreveu na areia e disse para ela, eu vou pedir que a senhora vá no bairro, toda a casa. Chega lá e pergunta se a pessoa não teve nenhuma perda, nenhuma dor. Conversa. Eu vou, mas eu vou voltar e dizer que a minha dor é muito maior. Mas vai. E ela foi. Aí chegou na primeira, só chegou e disse assim, eu queria saber se você já perdeu alguém, querido? Já. Ah, não. Mas não é isso que eu queria saber, eu queria ouvir. Daí começou a conversar. Contou a história dela, a outra contou. E ela conformou a mulher. Foi na outra. E assim ela foi em toda a vizinhança. E todos já tinham perdido alguém. Um ente querido, um amigo. E uma menina disse para ela, mas eu perdi meu cachorrinho. Que também era algo que eu tinha tanto amor. E ela conversou muito. E daí passou o dia. No outro dia, ela esqueceu do sábio. E levantou de manhã e foi lá falar com aquela mulher que tinha perdido um filho. E era com câncer, foi lá conversar. E daí foi e ela começou. E assim passou 15 dias. E daí ela voltou e disse para ele, eu aprendi a lição. Que a minha dor compartilhada, ela ameniza. E eu consigo também ajudar os outros. Entenderam? Que é isso que Allan Kardec pede, é isso que Jesus nos pede, e foi isso que Emmanuel diz. Vamos fazer com que a nossa dor não seja uma dor individualizada. Vamos aprender a compartilhar as dores, conversar. Às vezes um sorriso, mesmo que eu esteja triste, mas é necessário aquele sorriso para acalmar o outro. Um abraço, gente. Um abraço cola os ossinhos da gente quebrados. Vocês não têm noção. Eu ontem cheguei quebrada no colégio, mas quebrada sim. E eu entrei na porta e eu tenho um aluno muito danado. Mas ele para sempre na porta já com guardinha, porque ele só faz, como é que ele diz? Lá antes de nós entrar, ele já está aprontando. E quando eu cheguei, ele me deu assim aquele boa tarde, aquele sorriso, e disse, posso te dar um abraço? Eu disse, mas tu me dá um abraço bem forte. E foi tão bom aquele abraço.
Então eu digo, gente, abrace uma pessoa. Olhe para essa pessoa. Porque às vezes essa pessoa tá sorrindo, tá tudo bem. Mas por dentro, a gente não sabe como é que está. Aí quando acontece assim, aquele cara que eu conversei ontem, dei bom dia, se suicidou. Mas ele não estava com cara, não estava escrito aqui. Tá entendendo o que eu tô falando? Não estava escrito aqui. Estava aqui, ó, sufocado. E é triste. É muito triste. Aí temos a prece. É fundamental. A prece nos ajuda sempre. Orai e vigiai. Sempre. E o poder do Espiritismo. A doutrina espírita nos oferece suprema consolação por ocasião de uma das mais legítimas dores, que é a dor da perda de entes queridos. E esse imenso poder consolador é o cristianismo redivivo, que liberta dos grilhões da ignorância a mente humana, apresentando-lhe a grandeza universal iluminada pelo amor de um Pai de infinita bondade. Bezerra de Menezes. E Jesus nos diz assim, olha, vocês levam essa mensagem do Mestre para casa. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E o Espiritismo nos mostra que o Evangelho no lar é uma força para que a gente vença todas as tempestades, todos os nossos problemas. Não é que o Evangelho no lar vai dizer, ó, isso aqui, essa conta de luz vai vir diferente, vai vir menor. Não. Ele vai acalmar a tua mente. Esse problema que tu tá tendo de doença, vai curar? Não. Tu vai olhar com mais clareza. Tu vai conseguir ter a paciência. Mas como a gente poderia fazer o Evangelho no lar? Para realizar o Evangelho no lar, é um momento muito especial de reflexão. Pode ser com a família, mas também a gente pode estar sozinha, refletindo. No momento que eu me conectar com a espiritualidade, amiga, eu vou estar fazendo o meu Evangelho. Nós vamos escolher um local, um horário, porque a espiritualidade tem um horário. Então, ela está atuante, ó, vou fazer o meu horário e vou olhar certinho o momento de eu fazer. Ó, nesse momento, a Marilúcia vai fazer o Evangelho, gente. Vamos estar lá com ela. Então, a gente escolhe um espaço bem tranquilo, na casa. Convida a família. Vamos fazer o Evangelho? Se a família não querer, mas convidou. Porque a primeira missão dos pais é o quê? Ajudar o nosso filho moralmente. E ajudar o nosso filho moralmente é assim, ensinando a moral do mestre. A gente convida todos, prepara um ambiente acolhedor, bota uma aguinha. Se tiver um livrinho para ler, lê uma mensagem. Pede para um da família ler. Depois faz o comentário daquela mensagem. Caso não esteja aquela mensagem, eu faço assim, eu leio uma parábola. A gente conhece as parábolas do Mestre, desde quando a gente era criança. E a gente lê aquela parábola ali pequenininha e depois a gente lê o Evangelho. Se a gente está com um momento de tristeza, de dor, vai lá, pede lá o Evangelho de Jesus, lá o Evangelho, Cristo Consolador, gente, é divino. Abre o Cristo Consolador, parece que ele está abraçando a gente. Depois a gente conversa com cada um,
e conclui numa oração final. Ali é só você ou só a tua família? Só que em volta à espiritualidade, a tua casa está toda iluminada, toda protegida. Porque uma vez, André Luiz estava e eu não lembro o nome, mas estava conversando com alguém lá e ele percebeu muitas luzes, tipo estrelinhas, saindo de um lugar. E ele olhou e disse, o que é aquilo ali? Aí quem estava com ele disse, isso ali é a oração em família. Eles estão fazendo. E daí vai aquela luz. E ao mesmo tempo, se tu perceber, em torno é tipo um muro. A espiritualidade, gente. Vamos então construir esse muro em nossos lares. Vamos emanar boas energias, porque quando a gente faz o evangelho no nosso lar, nós estamos emanando boas energias para todos. E lá os nossos entes queridos, com certeza, estão emanando boas energias para nós. Muito obrigado, gente. Tenham uma boa noite. Muito obrigada, Mariluz, pelo esclarecimento. Hoje é um dia tão importante que é muito bom tratar desse assunto, dar livre no nosso coração. E vamos então passar para a segunda parte, para a nossa caridade, porque fora da caridade não há salvação. É a hora de nós, no começo, nós pensamos em nós, agora nós vamos pensar naquelas pessoas queridas que estão passando por dificuldade. É um filho, é um pai, uma mãe, um amigo, a esposa, o esposo. Aquele que estiver com dificuldade, que tem alguém querido, que está necessitando de oração, eleve o pensamento nesse momento, traz ele no coração de vocês e peça para que Deus, na sua bondade, na sua amorosidade, na sua justiça, o envolva, dando tranquilidade, dando paz, dando saúde. E agora vamos receber o passe coletivo. Esse passe, esse é um momento especialíssimo durante as nossas atividades. Por quê? Porque junto de cada um de nós existe um espírito de luz, derramando energias de cura para o nosso corpo e para o nosso espírito. E cada um de nós sabe daquilo que neste momento está necessitando. Então fechem seus olhos, elevem seu pensamento, cheios de gratidão à espiritualidade amorosa, agradecendo toda essa energia que está entrando pelo nosso coronário e tomando conta de todo o nosso corpo, nos dando cura, nos dando tranquilidade, nos dando esperança, nos envolvendo o coração de perdão para nós distribuirmos esse perdão. E assim, cheios de gratidão, dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Que assim seja. Encerramos as nossas atividades nesse momento, depois teremos o passe de tratamento, mas vamos agradecidos pela oportunidade
E próximo sábado estaremos novamente aqui para que possamos vivenciar todo esse momento. Vão em paz, um bom domingo, uma boa semana.